Olá, coleguinhas, tudo bem? Professor Eliseu aqui novamente hoje para falarmos em mais uma aula aqui do nossa playlist do curso introdutório de Anatomia e Fisiologia, né? Lembrando que essa playlist que está presente no YouTube é na verdade o módulo básico, o módulo gratuito, né? Do nosso curso completo de Anatomia e Fisiologia, né, o qual você poderá adquirir com o link na descrição, no meu site, aqui no canal do YouTube, você consegue ter acesso e obter o seu acesso, você consegue ter acesso ao link para obter acesso completo ao curso, certo? Bom, hoje vamos falar de um tópico que geralmente é falado na primeira aula dos cursos convencionais de anatomia, certo? Só que eu acho que é necessário, de alguma forma, ter algum entendimento da anatomia para conseguir pegar isso aqui com mais facilidade, certo? Então, basicamente, nós vamos falar de planos e eixos, os planos e os eixos anatômicos do corpo, certo? O que seriam planos e eixos? Você imagina o seguinte: quando você vai fazer um exame de tomografia, de ressonância magnética e etc., vem essa imagem aqui toda esquisitona. Você talvez a essa altura não entenda nada dessa imagem, né? Essa imagem que mostra o corpo por dentro. Observe o seguinte: é como se o corpo ele tivesse sido cortado e a gente conseguisse enxergar o corpo cortado. É literalmente isso. É um corpo cortado. Então você imagina que a gente pegou uma faca e passou aqui, ó, no nosso coleguinha, certo? Desse sentido para cá. E aí a gente consegue observar aqui de lado, dentro da cabeça do coleguinha. É a mesma coisa que está aqui nessa imagem. A gente está vendo um corte, ó, como se alguém tivesse pegado a cabeça do cara, passado uma faca, certo? E na hora que o cara passou a faca aqui nesse sentido, a gente consegue enxergar aqui dentro da cabeça. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá aqui a cabeça do cara, alguém passou uma faca aqui nesse sentido e a gente enxerga aqui dentro. Aqui já é uma outra parte do corpo, aqui é o abdômen, ó. Ó o umbiguinho do cara aqui, ó. Aqui é o umbigo, ó, a altura do umbigo, certo? Então, aqui é o cóccix, ó, cóccix, certo? Tá vendo esse negocinho aqui, ó, que a gente está enxergando? Isso aqui é cocô. olha só, cocô no reto, no sigmoide aí no caso. Aqui é o reto, tá vendo? E aí tá bem cheinho de cocô ali dentro. Então, o que eu tô querendo que você entenda com isso aqui? Essa aqui é a parte do abdômen, tá? A parte do abdômen. Portanto, é como se alguém tivesse passado a faca aqui, ó, do alto da cabeça, planta dos pés, passou a faca no coleguinha e a gente está enxergando o coleguinha de lado. Esse coleguinha aqui, ó, que a gente tá mostrando aqui, esse coleguinha, passar a faca nele aqui, ó, passar a faca nesse sentido, e a gente está enxergando o corpo dele de lado nessas imagens aqui, certo? Bom, muito bem. Então, o plano, ele também pode ser chamado de corte. O plano e o corte é a mesma coisa, tá? Plano e corte é a mesma coisa. Geralmente, quem é da parte clínica na área da saúde vai chamar de plano. E quem é da parte diagnóstica na área da saúde vai chamar de corte. Ou seja, o pessoal da radiologia que mexe com essas imagens aqui chama de corte. O pessoal da enfermagem chama de plano, certo? Então há essa diferença. Agora, corte e plano é a mesma coisa. O eixo não. O eixo já é uma coisa diferente. O eixo vai estar relacionado ao movimento. Então você imagina, por exemplo,
aqui, ó, esse tal desse eixo lateral que a gente consegue enxergar aqui, o eixo lateral, lateral, esse eixo aqui seria o que? Imagina que aqui é a cintura do coleguinha, né? Imagina não, aqui é a cintura desse coleguinha aqui. Ele consegue fazer que tipo de movimento aqui na parte da cintura? Ele consegue inclinar para frente e para trás? Sim. Então, quando ele inclina para frente e para trás, ele está se mexendo no eixo lateral. Não entendi. É só ouvir 50 vezes que você vai entender. Quando ele se mexe para frente e para trás, eixo lateral. Quando ele se mexe para frente e para trás, eixo lateral. Só isso você tem que saber, tá? Nesse primeiro momento. Isso vai assentando na sua cabeça, você vai pegar com tranquilidade. Quando ele se mexe para frente e para trás, eixo lateral. A mesma coisa quando ele movimenta o braço aqui, ó, nesse sentido. Eixo lateral. Braço para frente e para trás, eixo lateral. Tronco para frente e para trás, eixo lateral. Cabeça para frente e para trás, eixo lateral. Perna também, mesma coisa. Quando a perna vai para frente e para trás, eixo lateral. Tá? Então, plano ou corte é literalmente quando a gente passa a faca no coleguinha. Se a gente não quiser passar faca, a gente faz um corte de tomografia. Tá? Quando a gente fala de corte cirúrgico, mesma coisa. É um corte no sentido sagital. Tá? Então eu posso fazer esse corte aqui com bisturi. Posso pegar lá o paciente e fazer um corte sagital no paciente. Eu posso pegar, claro que no paciente eu não vou cortar o paciente inteiro, né? Fazer um corte apenas no sentido ali sagital. Agora, quando eu pego um cadáver, né? O cadáver sim. O cadáver que é usado lá para o estudo na faculdade, por exemplo, ele é cortado ali em vários planos, né? Cortado no plano sagital, cortado no plano transversal, axial, certo? Então, plano, o corte, é quando passa a faca. Eixo está relacionado ao movimento. Bom, além do eixo sagital, o eixo sagital, portanto, é esse eixo aqui, aliás, o plano sagital é esse plano aqui que vai do alto da cabeça à planta dos pés. Já o eixo o plano frontal ou o corte frontal, o corte aqui é a mesma coisa, só que esse corte aqui, ele também tem um outro nome, como eu falei, o pessoal da clínica chama geralmente de plano e o pessoal do diagnóstico chama de corte. Então, para você que é do diagnóstico, você provavelmente vai conhecer isso aqui como corte coronal. Tá? Corte coronal é a mesma coisa que plano frontal. Então, quando falamos de plano, geralmente fala-se plano frontal. E quando se fala de corte, corte coronal. Agora, se eu chamar de plano coronal e de corte frontal, muda alguma coisa? Não. Na prática, não faz diferença nenhuma. Tá? Isso aqui é só uma coisa mais técnica, mas na prática não faz diferença nenhuma. Tá? Chamar plano de corte, corte de plano, é corte coronal ou plano coronal, é plano frontal ou corte frontal, não tem problema nenhum. O plano frontal, portanto, ele vai ser o plano que atravessa de cima para baixo também, só que passando do ladinho. O sagital, ele é do alto da cabeça à planta dos pés, de frente para trás. Do alto da cabeça à planta dos pés, de frente para trás. O coronal ou frontal, ele é do alto da cabeça à planta dos pés, de um lado para o outro. Do alto da cabeça à planta dos pés, de um lado para o outro. Tá? Só repetir isso 50 vezes você vai lembrar. Do alto da cabeça à planta dos pés, de um lado para o outro. Corte coronal, plano frontal. Beleza. E o eixo anterior?
O eixo, aliás, o eixo antero-posterior. O eixo antero-posterior vai estar relacionado ao movimento. Antero-posterior. Antero-posterior, ele vai estar relacionado a todo movimento que você consegue fazer que seja de um lado para o outro, tá? Então você consegue fazer movimento nesse eixo aqui. Você consegue pegar o seu braço aqui e levantar para esse lado de cá, levantar a mão. Ele consegue levantar a mão e erguer ela assim? Consegue. É um quê? É o que? Isso aí é um movimento no eixo antero posterior. A mesma coisa vai ser aqui nos pés. Ele consegue pegar a perna aqui, ó, ele tem uma articulação bem aqui. Tem uma articulação bem aqui, então ele consegue pegar essa perna e elevar ela para o lado, no eixo antero-posterior. Da mesma forma, ele consegue pegar essa cabecinha aqui e mexer para os dois lados, certo? Eixo antero-posterior. Assim como aqui no quadril dele, ele consegue inclinar o corpo para os dois lados. Então, mexeu qualquer parte do corpo, reta de um ladinho para o outro, eixo antero-posterior. Mexeu de um ladinho para o outro, antero-posterior. De um ladinho para o outro, antero-posterior. Tá certo? Bom, então, veja só. Aqui do lado nós temos também a imagem que demonstra como ficaria o corte coronal ou plano frontal. Essa imagem demonstra exatamente o que foi falado. Imagina que isso aqui é uma chapa de ferro que a gente atravessou o corpo do coleguinha, cortando ele no meio. Então a gente consegue ver aqui o pulmão dele. Se eu cortar de um lado para o outro, eu enxergo a frente. Se eu cortar de frente para trás, eu enxergo o lado. Vou repetir. Se eu cortar de um lado para o outro, eu enxergo a frente. E se eu cortar de frente para trás, eu enxergo o lado. Tá certo isso daí? Repete isso daí 50 vezes, você vai conseguir entender, vai conseguir lembrar, tá? Não tem mistério. Cortei de lado, vi a frente. Cortei de frente, vi o lado. Então passei a faca no coleguinha, consigo essa imagem aqui, ó. Passei a faca aqui de ladinho na cabeça dele, né? De um lado para o outro aqui da cabeça dele, consegui enxergar essa visão aqui do rosto dele. A mesma coisa aqui no tórax dele, passei a faca de um lado para o outro, consigo ter essa visão de frente do tórax. A mesma coisa no abdômen e na pelve, passei a faca de um lado para o outro aqui do ladinho, vou conseguir ter essa visão do abdômen do coleguinha. O último plano que nós vamos falar é o plano transversal, aliás, horizontal, que também pode ser chamado transversal ou axial. Quando nós falamos na parte de diagnóstico, nós costumamos chamar de corte axial, tá? Só que isso aqui também pode ser chamado, além de corte axial, o mesmo plano horizontal pode ser chamado também, deu um errinho aqui, corte axial pode ser chamado também de plano transversal ou até mesmo transverso, certo? Todas essas nomenclaturas estão corretas. Plano transversal, plano transverso, corte axial, plano horizontal, tá? Todos esses nomes aí estão corretos. Qual é o nome mais usado então? Qual é o nome que eu lembraria se eu fosse você? É o nome, obviamente, corte axial, que é o nome utilizado nas imagens, tá?
Então, quando se fala em imagens, assim, ó, essas imagens são imagens de cortes axiais, de tomografia, de ressonância, assim por diante. Então, nós temos aqui o nosso coleguinha novamente, e a gente passa a faca no coleguinha aqui de um lado para o outro, na horizontal. Então, aqui a gente passou a faca de cima para baixo e frente para trás. Aqui foi de cima para baixo, de um lado para o outro, e aqui vai ser de um lado para o outro na horizontal, ou de um lado para o outro de frente para trás, certo? De um lado para o outro de frente para trás, a gente faz um corte chamado de corte axial, tá? Bom, então esse corte axial vai gerar essas imagens aqui, certo? Como se tivesse pegado o coleguinha e cortado naqueles cortadores de presunto, que faz as fatias, né? A tomografia, a ressonância magnética, ela faz justamente isso. Ela pega a pessoa e produz uma imagem como se ela tivesse sido cortada em fatias. E é assim que vão ser enxergados ali as imagens dos órgãos internos do paciente, certo? Aí, pela internet, você consegue achar também imagens, por exemplo, de cadáveres, da anatomia cadavérica, né? Aquelas pessoas que cedem o corpo para pesquisa, ou indigentes que o corpo acaba ficando para pesquisa na sua faculdade, caso você esteja fazendo um curso que tenha, você vai ter a oportunidade de ver também um corpo cortado muitas vezes ali, exatamente da forma como aparece na tomografia, na ressonância magnética. Por fim, temos o eixo longitudinal. O eixo longitudinal é esse eixo aqui que passa de cima para baixo aqui no corpo. Esse eixo ele permite movimentos, né, você parando com a cabeça reta, movimentos assim, de um lado para o outro. Então imagina, são movimentos de rotação, na verdade, né? Movimentos de rotação. Se o cara pegar o pezinho aqui, ó, o coleguinha pegar o pezinho e girar ele para o lado aqui, o pezinho ficar aqui assim, é um movimento no eixo longitudinal, tá? Se ele pegar a mão aqui e rodar a mão, fazer uma rotação com o braço, é o eixo longitudinal, tá? Então vamos ver isso mais propriamente aqui, nesse modelo que apresenta os movimentos, certo? Olha só aqui, o movimento de rotação lateral da mão é um movimento que é feito no eixo longitudinal, mesmo que esse braço seja elevado. Se o braço dela estiver elevado aqui, ela rodar, fizer a rotação desse braço, continua sendo no eixo longitudinal, porque a gente considera sempre a posição anatômica. O que é posição anatômica? A posição anatômica é a posição dessa primeira bonequinha aqui, tá? Essa coleguinha aqui, ela tá com os olhos retos no horizonte, a cabeça reta, a mão, né? Essa daqui está um pouquinho elevada para fazer a demonstração, mas esse braço aqui, o braço paralelo ao corpo, com a palma da mão voltada para frente, certo? Em supinação, voltada para frente, e os pés e as pernas também paralelas em direção do corpo. Então essa posição aqui é uma posição que nós vamos chamar de posição anatômica. A partir da posição anatômica é que nós vamos estudar todos os movimentos do corpo e todas as imagens. Tudo vai ser entendido a partir da posição anatômica. Então, considerando essa posição aqui, quando ela gira o braço de um lado para o outro, ou quando ela faz esse movimento aqui de rotação com o braço, é o eixo longitudinal que está se mexendo. A mesma coisa na perna, se ela fizer a rotação da perna, é o eixo longitudinal. Se ela fizer a rotação do corpo todo aqui, na altura aqui do tórax, do quadril, manter as pernas paradas e rodar a parte de cima, também
é eixo longitudinal, certo? Quando, então, eu falei aqui do eixo lateral, que ela poderia movimentar, o coleguinha poderia movimentar aqui o braço, é esse movimento aqui, ó, o movimento de abdução. Essa abdução é o levantamento lateral. A gente falou lá na parte do sistema muscular que o músculo aqui, ó, o deltoide, é o abdutor do braço. Esse abdutor é justamente do movimento de abdução, no sentido, você imagina um alienígena aqui, uma navezinha alienígena que está abduzindo aqui e ele está subindo, certo? Então essa elevação lateral é a abdução. Quando então desce-se o braço, né? Quando o braço é abaixado aqui, é o movimento de adução. Só muda o Bzinho, né? Abdução subindo, adução descendo, certo? A mesma coisa pode ser feita aqui com o pé ou a perna, né? Pode ser elevada a perna de lado, fazendo a abdução da perna, e também juntar a perna de volta aqui uma com a outra, fazendo a adução da perna. Para quem é da área de educação física, o nome de cada um dos movimentos é extremamente importante para a educação física, para a fisioterapia, que vai precisar exercer ou executar e levar o paciente ou o cliente a executar determinados movimentos, e precisa ter esse conhecimento bem afinado, digamos assim. Quando falamos então também aqui de rotação, existe a rotação lateral, que é para o lado de fora, a rotação medial, que é para o lado de dentro. Toda vez que você ouvir falar de lateral, lateral é para o lado de fora. Pensando aqui nessa posição anatômica, lateral é sempre para o lado de fora e medial é sempre para o lado de dentro. Lateral é sempre para o lado de fora e medial é sempre para o lado de dentro. Por isso a gente pode falar da linha medial do corpo, que é a linha que passa bem no centro, dividindo o corpo de um lado para o outro, certo? Por isso, quando nós fazemos um movimento de abdução, o braço está sendo levantado no sentido lateral, ou a perna. E essa rotação, ela pode ser tanto lateral ou externa, para fora, quanto medial ou interna, para dentro, certo? Agora, virando a nossa coleguinha de lado aqui, ó, nessa outra imagem, a gente vê os movimentos. Esse movimento já é muito conhecido, né? Todo mundo já fez algum tipo de exercício, já ouviu falar. Mas quando geralmente a gente pensa em flexão, a gente pensa na pessoa deitada, né? Deitada com as mãos no chão, subindo e descendo o tronco, né? Que é a flexão, costuma se falar. Mas flexão, na verdade, tem a ver com você tirar o braço, por exemplo, o braço aqui no caso, ele está na posição anatômica, apontado para baixo. Então ele está sendo elevado aqui, e ele pode ser elevado até aqui a altura aqui próxima à cabeça, tá? Certo? Então essa elevação pode vir até aqui embaixo, até aqui em cima, aliás, né? Quando ele está na sua posição natural, totalmente estendido, é um movimento de extensão. Quando ele está totalmente elevado aqui, é a flexão, está flexionado, certo? Então a flexão ela está relacionada basicamente ao ato de puxar. Puxar, como assim puxar? É quando o músculo está puxando o osso. Seria basicamente isso. Então nós temos músculos no braço, por exemplo, que são os flexores dos dedos. Eles puxam os dedos para dentro para você fechar a mão. E tem os extensores dos dedos. Eles, digamos assim, fazem com que o dedo fique estendido. Então, na realidade, o melhor seria nós dizermos, isso aqui foi só para dar um exemplificar, mas
se você deixar o seu braço bem relaxado, os seus dedos bem relaxados, você vai perceber que os seus dedos eles não ficam nem 100% estendidos, nem 100% flexionados. Para que haja uma flexão 100%, o músculo precisa puxar ali os dedos para fechar a mão. E para que haja uma extensão 100%, também é necessário o músculo puxar ali de alguma forma pelo lado de trás do antebraço, né? E fazer com que o dedo fique estendido, certo? Então, tanto a flexão quanto a extensão são movimentos. Não seria correto pensar que a extensão é sempre o estado de relaxamento total e a flexão é quando a gente puxa. Na verdade, a gente, num estado de relaxamento, fica naturalmente mais estendido do que flexionado. Só que tanto a flexão quanto a extensão são movimentos. Eu preciso ter uma certa ação ali para que a flexão ou a extensão aconteça de fato. Tá? Então a flexão, observa, pode acontecer tanto aqui na perna, quanto também no braço, certo? E você vai observar que a sua perna também, para que ela fique 100% parada, reta, estendida, ela precisa de um músculo que a deixe reta. Você precisa forçar a perna um pouco para que ela fique 100% reta, tá? Ela vai ficar um pouco mais reta quando você estiver deitado, mas mesmo assim, ficar com a perna 100% reta o tempo todo, travada, não é confortável. Então você vai perceber a posição natural do corpo, quando ele está relaxado, não é nenhuma flexão total, nenhuma extensão total, tá? Bom, e aí nós temos os movimentos de elevação. A elevação, observa aqui, a altura normal seria mais ou menos essa daqui, a altura normal dos ombros, tá? Mais ou menos essas aqui. Então essa coleguinha, ela está elevando, ela está forçando aqui, ó, esse músculo aqui que nós falamos lá na aula de sistema muscular, que é o trapézio, ela está forçando ali o seu trapézio para elevar o ombro. Da mesma forma que ela está fazendo o inverso, ela está empurrando para baixo, tá? Então, existe uma posição natural ali e existe um movimento de elevação ou de depressão, tá? Quando uma pessoa ela fica extremamente o tempo todo nessa posição de elevação, ela fica com o músculo muito tensionado, né? Eu vejo geralmente pessoas que têm uma elevação constante, elas têm um músculo mais tensionado aqui, elas precisam fazer uma certa fisioterapia, massagens, sessões de tratamento para dar uma relaxada nesse músculo. Da mesma forma ali, a depressão constante não é também natural, tá? Essa depressão constante pode ser causada ali por uma má postura, por exemplo, frente a um computador ou frente a alguma outra situação, né? E por último, o movimento que nós vamos falar de pronação e supinação, movimento extremamente importante para quem é da área ali de exame de imagem, radiográfico, né? E um movimento que está relacionado à posição aqui da mão, tá? Então a mão é espalmada para cima, com a palma voltada para frente, quando a gente fala na posição anatômica, é a mão supinada. E a mão espalmada para baixo, ou com a palma voltada para baixo e o dorso da mão voltado para cima, é a mão pronada. Ou seja, a mão em pronação, ela fica com a palma para baixo. E a mão em supinação, ela fica com a palma para cima. Observa que na posição anatômica padrão, a mão ela sempre está supinada. Portanto, a posição anatômica, voltando aqui na posição anatômica para nós finalizarmos essa aula, a posição anatômica é o paciente em ortostática, que na verdade é em pé, né? A mesma coisa, se você ouvir falar por aí o nome ortostático, você sabe que é em pé. Paciente em pé, tá? Então, o paciente em ortostática, com os olhos alinhados na linha do horizonte, braços e pernas paralelos ao eixo longitudinal do corpo, pés voltados para frente e as mãos supinadas, certo? Então, por hoje é isso.
deixe um like nesse vídeo, deixe o seu comentário, sua dúvida, se eu esqueci alguma coisa, se eu errei alguma coisa, se eu faltou alguma coisa aqui nessa aula, ou se você quiser algum conteúdo extra sobre esse assunto, ou mais detalhado, ou menos detalhado, mais resumido, então você deixa aí nos comentários, deixa o seu like, a sua inscrição no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima.